O conjunto do tubo de torque traseiro contém também os batentes principais do comando do leme. Para operadores europeus, JAR 25 Mod 13, também existem dois atuadores hidráulicos do batente. Quando pressurizado no solo, o atuador do batente se retrai, permitindo uma faixa de deflexão do leme de mais ou menos 15 graus. Quando conectado à linha de retorno em voo, o atuador do batente se estende por ação de mola, limitando a deflexão máxima do leme para mais ou menos 10 graus. Dois microinterruptores informam a posição dos atuadores para a unidade de aquisição de dados DAU2, se houver um desacordo. Neste caso, o EICAS mostrará uma mensagem de desacordo do batente do leme. Uma válvula solenoide do tipo 3 vias e 2 posições controla a pressão de entrada nos atuadores. Um restritor de fluxo, instalado nas linhas de entrada de pressão nos atuadores hidráulicos, reduz a velocidade de atuação para permitir uma transição suave da faixa de 10 graus para a faixa de 15 graus. A função do conjunto de ligação de realimentação é fornecer a informação de posição do leme para a PCU, para permitir o controle de posição da superfície de comando. Durante a operação do modo de reversão mecânica, o conjunto de ligação de realimentação é também parte do trajeto da carga nos pedais até a superfície de comando. O leme dianteiro, leme 1, é articulado na longarina traseira do estabilizador vertical por 4 pontos, e o leme traseiro, leme 2, é articulado na longarina traseira do leme dianteiro por 4 pontos. A unidade de controle de energia hidráulica, PCU, recebe a pressão hidráulica dos dois sistemas hidráulicos ao mesmo tempo. A PCU é uma unidade hidráulica dupla que contém dois sistemas iguais e separados. Cada unidade do sistema de controle de energia alimenta um dos dois atuadores hidráulicos, ligados ao elemento dianteiro do leme. A PCU tem também um dispositivo hidráulico de sensibilidade e centralização que fornece a sensação artificial de carga para os conjuntos de pedal. Um atuador linear eletromecânico fixado sobre a PCU executa a função de compensação do leme. Os sensores de pressão enviam sinais elétricos ao EICAS quando o sistema de alimentação elétrica do leme está desligado. Os dois atuadores hidráulicos do leme são iguais, do tipo dupla ação. Cada câmara do atuador do leme tem duas tomadas, uma para comandar os atuadores e outra para sangrar a câmara durante a manutenção. Durante o voo, o circuito elétrico do leme controla automaticamente a operação de corte. Se a velocidade do avião estiver acima de 135 nós, o sistema 1 é desligado e permanece em modo de espera. Nesta condição, o sistema 1 está preparado para operar em caso de falha do sistema 2. Durante a operação normal, o subsistema 1 do leme é desligado automaticamente em velocidades acima de 135 nós IAS. Acima desta velocidade, o subsistema 1 do leme permanece em modo de reserva, e se o subsistema 2 falhar, ele pode assumir imediatamente a operação do leme. O circuito elétrico do leme usa os computadores de dados do ar para controlar esta função. Se o sensor de pressão 2 sinalizar para o circuito elétrico do leme que o sistema hidráulico 2 não tem pressão, ou se o FADEC 2 enviar um sinal para o circuito elétrico do leme informando que o motor 2 não está operando, o circuito elétrico do leme desliga automaticamente o subsistema 2 e liga o subsistema 1 do leme. Se os dois sistemas hidráulicos operarem em velocidades acima de 135 nós IAS, o circuito elétrico do leme sinalizará para que seja exibida no mostrador EICAS a mensagem de excesso de ação do leme, overboost. Durante a operação anormal do leme, a tripulação pode controlar também a seleção do subsistema de leme pelo uso das teclas de corte do leme situadas no painel superior. A atuação da tecla desliga o respectivo subsistema de leme. O subsistema de compensação do leme permite acionamento direto da superfície do leme desde que o sistema do leme tenha pressão hidráulica. Quando a tripulação aciona o interruptor do compensador, o atuador do compensador do leme é energizado.
o que movimenta o conjunto de ligação e muda o neutro do sistema de sensação artificial. Quando o neutro do sistema de sensibilidade é modificado, o manifold da PCU aciona a válvula servo, que por sua vez aciona a superfície do leme. Um temporizador de 3 segundos instalado no atuador previne comando indevido em caso de falha do botão de comando do compensador. E o botão de desconexão rápida, instalado em cada manche, remove, quando pressionado, a alimentação elétrica do atuador do compensador. A posição do compensador do leme é indicada no mostrador EICAS. Porém, as funções de compensação do leme não são disponíveis no modo de reversão mecânica. O circuito elétrico do leme fornece uma função de proteção de hard-over do leme através das entradas do pedal, que é eficaz no caso extremamente improvável de um evento de descontrole do sistema. Esta função de corte do sistema verifica as entradas dos pedais de leme do piloto e do copiloto, a posição do leme e o estado dos motores do avião. O comando nos pedais de leme pelo piloto ou copiloto é detectado por um cartucho com carga de mola instalado em cada pedal, que contém um microinterruptor que atua se a força aplicada exceder 130 libras. A posição dos microinterruptores é usada para verificar se a posição do leme está em desacordo com o comando nos pedais. 3 microinterruptores são instalados em cada lado, o que resulta em um arranjo elétrico seguro e previne um corte indesejado. Durante a operação do avião com um só motor, onde o controle de leme é essencial, a função da proteção de hard-over do leme é inibida para impedir qualquer possibilidade de um corte automático incorreto do sistema de leme. Para a operação normal, com os 2 motores funcionando e as teclas de corte do leme ligadas, a proteção de desacordo de posição hard-over do leme estará armada. Se o piloto aplicar uma força igual ou maior que 130 libras em um dos pedais e a posição do leme apresentar discordância de mais de 5 graus para o lado oposto, a proteção de hard-over do leme será ativada. Os 2 sistemas hidráulicos do leme serão desligados, e o leme então opera somente no modo mecânico. O sistema pode ser restaurado pelo uso das teclas de corte do leme situadas no painel superior. Em caso de desacordo entre os 2 sinais recebidos do controlador digital de motor com autoridade total, FADEC, de cada motor, este sistema de proteção será desativado. E uma mensagem da falha da proteção de hard-over do leme será indicada no mostrador EICAS. Esta mensagem também será indicada em caso de falha de um dos microinterruptores de posição. Porém, o sistema de proteção de hard-over do leme continuará funcionando enquanto 2 microinterruptores por pedal estiverem operacionais. O avião tem 2 profundores para o controle de arfagem. A operação destas superfícies é inteiramente mecânica, e os profundores são atuados por 2 circuitos de cabos de comando convencionais independentes, que são interligados por meio de um dispositivo de desconexão. Um punho de acionamento é usado para desconectar os 2 profundores em caso de emperramento de um dos circuitos de comando, liberando o lado livre do lado emperrado. Sistemas de compensador servo e compensador de mola são instalados para diminuir o esforço requerido na coluna de comando do profundor. O subsistema de proteção de stall previne que o avião atinja ângulos de ataque elevados que possam colocar o avião em condição de stall. Os 2 circuitos de controle principais do profundor que atuam o profundor esquerdo e o direito são inteiramente independentes. O controle mecânico principal do profundor tem os seguintes componentes principais: as 2 colunas de comando com o batente secundário ajustável, os tubos de torque dianteiros interligados por um mecanismo de desconexão, 2 reguladores de tensão de cabo que mantêm uma carga constante de ajuste do cabo independentemente da temperatura externa, 2 circuitos independentes de cabos com os respectivos setores e rodanas, 2 setores traseiros com os batentes principais ajustáveis e 2 superfícies de comando do profundor.
Massas de balanceamento são colocadas no bordo de ataque na extremidade de cada profundor para prevenir vibração aerodinâmica. Os compensadores servo instalados no profundor são usados para diminuir a força na coluna de comando do profundor em baixas velocidades. E os compensadores de mola executam esta função em altas velocidades. Os circuitos esquerdo e direito do profundor são interligados no tubo de torque do profundor através de um mecanismo que permite que um circuito seja desacoplado em caso de emperramento. O punho atuador é conectado ao mecanismo de desconexão através de um cabo. Quando o punho é puxado, o cilindro atuador comprime as molas helicoidais. Quando o cilindro atuador está sob as esferas de aço, as esferas são introduzidas no sulco do cilindro. O prato flutuante é liberado e é empurrado para trás pela ação do prato mola. Ao mesmo tempo, a luz de alerta do profundor acende, energizada pelo microinterruptor para alertar a tripulação que os eixos de controle esquerdo e direito estão desacoplados. O subsistema da proteção de stall previne que o avião alcance um ângulo de ataque elevado. O subsistema da proteção de stall tem os seguintes componentes: o computador da proteção de stall, o sensor de ângulo de ataque, o atuador vibrador da coluna de comando, o atuador picador da coluna de comando e o painel de proteção de stall. O computador de proteção de stall tem 2 canais independentes contidos em uma caixa. Cada canal recebe dados dos seguintes sistemas: sistema de referência de atitude e proa, computador de dados de ar, flaps, spoilers, trem de pouso, detecção de gelo, detecção de tesoura de vento, radioaltímetro. Com os dados destes sistemas, o computador de proteção de stall executa as seguintes funções: processamento e atuação do vibrador e do picador, teste pré-voo, monitoração do aquecimento do sensor de ângulo de ataque e autoteste. O sensor de ângulo de ataque é um sensor com transdutor tipo resolver, com aleta móvel aquecida. Este sensor mede a direção do fluxo de ar local ao longo da fuselagem. Os aquecedores não funcionam quando as teclas dos aquecedores dos tubos pitot 1 e 2 estão desligadas, ou quando ambos os motores não estão ligados e o avião está no solo. O atuador do vibrador da coluna é uma unidade de uma só peça que vibra a coluna de comando em condições de alarme de stall. Quando o vibrador da coluna é ativado, o piloto automático é desacoplado. O atuador picador move para frente as colunas de comando do profundor quando o avião alcança um ângulo de ataque especificado. Em caso de falha, as teclas de corte no painel de proteção de stall permitem a desconexão dos respectivos sistemas. A tecla de teste permite verificar o subsistema no solo antes de cada voo. O picador da coluna não opera sob as seguintes condições: quando o botão de desconexão rápida no manche for pressionado, ou se a tecla de corte do sistema estiver pressionada. Abaixo de 200 pés acima do nível do solo, a operação do picador é inibida pelo radioaltímetro. Quando o canal do computador de proteção de stall reconhece uma falha no sistema de radioaltímetro, a operação do picador após a decolagem é inibida por 10 segundos. Com uma aceleração vertical menor que 0,5 g, com velocidade aerodinâmica superior a 200 nós. O subsistema de proteção de stall fornece as seguintes mensagens de alarme: sistema de proteção de stall 1 ou 2 inoperante. O respectivo canal do computador de proteção de stall ou o sensor de ângulo de ataque estão inoperantes, ou a tecla de corte está pressionada. Sistema de proteção de stall antecipado, que pode ser causado por uma discordância das indicações de ângulo de ataque, uma discordância do sinal do flap, uma discordância do sinal do spoiler, uma falha do subsistema oposto, uma falha do computador de dados de ar ou uma falha de sistema de referência de atitude e proa.
Falha do picador da coluna é mostrada quando o atuador não se move. Aquecedor do sensor de ângulo de ataque inoperante é mostrada quando o circuito de aquecimento está inoperante. A mensagem de alerta, Sistema de Proteção de Stall Velocidades de Gelo, é mostrada quando uma condição de gelo é detectada em voo. A luz de teste do Sistema de Proteção de Stall acende na respectiva tecla quando o avião é energizado e permanece acesa até que seja realizado com sucesso um teste pré-voo no solo.